Bom, vamos aqui então pro top 2, balanço patrimonial, que é um pouco do que o doutor falou aqui. É um Ctrl+C, Ctrl+V da 8666? Nem tanto, né? Porque balanço patrimonial, o legislador inovou e trouxe uma dificuldade a mais que eu queria que vocês... Tem uma surpresinha, né? Uma surpresinha boa que tá gerando aí assuntos polêmicos, dúvidas, inabilitações constantes que a gente precisa tratar aqui, precisa esclarecer pro licitante, que envolve principalmente o balanço dos 2 últimos anos. A gente já tinha o cenário de sempre, que é prazo do balanço, balanço na forma da lei. Agora a gente tem um elemento a mais, que é como demonstrar o balanço dos 2 anos. O índice é de um, é de outro, é a soma dos dois, e até teve um parecer recente aí da AGU. Então, nada é tão ruim como não possa piorar, né? Então, ó, soltou a bomba ninja, tô saindo né? aqui e vou deixar pra vocês. Pô, fala um pouco. Você que é o mestre do balanço, Pedro. Você é o professor de todos nós em matéria de balanço. Tem um dos artigos mais lidos do blog do Com Licitação, né? Foi por força da circunstância. Era tanta gente perguntando sobre o balanço que a gente teve que aprender na marra, né? Verdade. Inclusive, né? Você que é licitante, providencie o seu balanço até o dia 30, né? Deste mês. Bem lembrado, seguindo as recomendações do jurídico com licitação, que é adotar um mecanismo preventivo. Não deixe para fazer o seu balanço em maio. Nós temos diversos artigos que tratam um pouco desse assunto para a gente não se estender um pouco aqui. E aí eu queria abrir então para debate para a gente falar sobre esse principal ponto que vem sendo questionado, que é o balanço dos 2 últimos anos. Primeiro ponto eu vejo muita gente que não tinha balanço, não fazia o balanço e agora ele não sabe como lidar com isso. Eu não sei como muito bem sair dessa situação. E o outro ponto exijo saúde financeira dos 2 balanços ou só do mais recente? Pô, esse é um assunto polêmico, né? Inclusive, eu fiz uma pesquisa lá no site do Congresso para tentar encontrar a emenda, para tentar conhecer a justificativa, né, do legislador e inserir essa necessidade da análise da saúde financeira em 2 exercícios financeiros. Não consegui. A gente não sabe qual que foi a razão de ter inserido, né? Mas, de fato, consta da lei que os índices, a qualificação econômica financeira tem que ser aferida nos 2 exercícios financeiros. E isso está gerando uma série de vários problemas. Por quê? Porque eu posso ter uma empresa que estava mal, que melhorou a sua saúde financeira, e eu posso ter também uma situação onde uma empresa estava bem e ela acabou tendo uma piora. E não há possibilidade de eu somar as 2 saúdes, né? Mas teve um ano que eu fui extraordinário, esse ano eu posso somar? Não dá para somar. Inclusive, o TCU, no seu manual de licitações, citando uma portaria interna deles, diz que tem que ser aferido a saúde financeira dos 2 exercícios. Então, esse é um grande desafio que está gerando, né, de repente, até uma redução do universo de licitantes, porque nem todas as empresas elas conseguem manter o mesmo nível de saúde financeira. Só que nos últimos, acho que tem um mês, mais ou menos, né, doutora? Mais ou menos isso. Foi editado aí um parecer da AGU, onde é contextualizado esse problema, inclusive é citado textos de alguns autores que apontam que essa exigência ela é ruim no universo de licitantes, e ele diz o seguinte, para fins de licitações de contratação de serviços demo, uma vez que existe lá na IN, existe uma particularidade que eu tenho que exigir os índices no valor de 16,6666, esse percentual ele pode ser exigido de apenas um exercício financeiro do último, salvo justificativas, ou seja, esse parecer da AGU, Pedro, está relativizando o que consta da lei. E aí eu penso que isso pode ser um norte para onde vai os órgãos de controle. Por quê? Que a AGU é um órgão de controle, né? A advocacia pública acaba controlando, um órgão de controle interno. Então, me parece que surge uma luz e a AGU, ela tem um peso, né, significativo, são profissionais brilhantes, e para onde a AGU sinaliza, há uma tendência dos demais órgãos de controle também seguir aquele norte. Então é isso. Hoje, né, em resumo, deve-se comprovar a saúde financeira, né, os índices, a qualificação econômica financeira dos 2 exercícios, porém, há um norte, e isso já consta para serviços demo, de ser exigidos os índices para em relação a um exercício financeiro, salvo justificativas expressas, tá? Depois a gente pode inserir aí, até escrever e colocar mais informações a respeito disso. Essa relativização, ela é curiosa também, né? Porque, num primeiro momento, eu lembro que em outros debates que a gente teve sobre balanço patrimonial, e eu parei, inclusive, para estudar um pouco esse assunto, considerando que a gente sabe que é um assunto polêmico, e eu, até estudando algumas doutrinas, eu sempre vi ali, trazendo no contexto
de que os 2 anos seria mais para evitar uma possível maquiagem no balanço, que isso é o que empresas de auditorias fazem, né? Para evitar que um balanço de um ano seja de um jeito, depois transformado só para demonstrar o atingimento de índices de informações ali que não necessariamente refletem a verdade e nem a boa saúde financeira da empresa. Mas a gente vê, então, com esse parecer de que não é bem isso, né? Pode existir situações em que a administração pública realmente queira o balanço saudável dos 2 últimos anos e não só do último ano. Que não seja o balanço do ano anterior, né? Agora fica até difícil de falar, né? Porque os 2 são anteriores, mas o primeiro não é só para fins de identificar se há manipulação, se há maquiagem. Que eu acho que o objetivo principal é esse. Perfeito. Tentar ali identificar se o balanço não foi produzido só para atender uma exigência do edital e não refletir a verdade, que você consegue verificando os 2 balanços, né? Identificar essas anomalias, vamos dizer assim. Mas, entretanto, com esse posicionamento da AGU, se a administração pública justificar, ela pode sim exigir a saúde dos 2 últimos. Sim. E nesse caso demo, é possível sim você exigir de apenas um exercício financeiro e se existir justificativa, eu exijo dos 2. Porque o problema é esse. Por meio dessa exigência, eu reduzi o número de licitantes. Eu reduzindo o número de licitantes, quem é prejudicado é o interesse público, é o erário, né? Porque eu vou acabar, tecnicamente, pagando mais por aquele objeto. Só queria fazer um complemento, que nesse cenário é exatamente isso. O que a gente vem acompanhando com recorrência é a inabilitação pretérita de um licitante por conta de não atender o balanço do ano anterior, nem é do último ano. Então, assim, a empresa estava numa condição ruim, inclusive por reflexos, às vezes, da pandemia. A gente tem que lembrar que tem outras naturezas que podem ter impacto diretamente no balanço. Teve enchente agora do Rio Grande do Sul. Então, assim, tem situações que podem trazer reflexo no balanço. Então, às vezes, esse reflexo no passado, por uma situação pretérita, a empresa é inabilitada por não atender o índice. Então, de fato, eu concordo com essa questão de ter que ter uma justificativa para exigir dos 2 últimos anos o índice do balanço patrimonial. É uma justificativa muito boa, no meu ponto de vista. Exato, a gente estava discutindo ontem sobre isso, né? Qual que seria a justificativa que o órgão deveria utilizar? Que até um ponto que eu trouxe ali, o Anielo defendeu um pouco a AGU, mas eu acabei trazendo o ponto de que colocou que pode, mas não tem um exemplo concreto, né? Então a gente ainda está trabalhando ali muito com a subjetividade e acreditando numa justificativa muito plausível da administração pública para admitir isso.